TVC, a TV do Correio da Manhã. Minhas saudações à senhora, minhas saudações ao senhor. Programa Bernardo Filho, depois de 5 meses, retornando ao ar, retornando à sua companhia, iniciando uma nova fase, e explico o porquê desse espaço de 5 meses sem que o programa Bernardo Filho fosse ao ar e estivesse com a senhora e com o senhor. Mas antes, eu quero mandar um abraço especial a todos, dizer que eu estava com muita saudade de fazer isso. Todo mundo sabe que eu gosto muito de televisão, mas são os pequenos infortúnios da vida. E eu explico. Hoje eu estou numa cadeira de rodas, eu sofri um acidente no dia 4 de novembro do ano passado, eu escorreguei e caí dentro do rio Palatinato, precisei fazer uma cirurgia na coluna, botei 2 placas e 8 parafusos na coluna, estou em fase de recuperação, fazendo fisioterapia e, se Deus quiser, até o final desse ano, é bem possível que eu volte a caminhar. Minha gente, mas o que interessa é o nosso programa. Então, saudações aos telespectadores de Três Rios, Paraíba do Sul, Pati de Alferes, Teresópolis e Friburgo. E aos nossos telespectadores aqui de Petrópolis, gente, muita saudade de vocês. Não tem me visto na rua, é bem verdade, não tem como sair daqui de casa. Estamos gravando aqui na minha casa e na companhia hoje de Juvenil dos Santos Reis, que eu tenho certeza que vão gostar muito dessa nossa entrevista. Fiquem conosco, já voltamos, é 30 segundos. Você já incorporou o bom gosto na tradição de comer um pastel acompanhado de caldo de cana à sua feira semanal? Concordo com você. Feira sem um delicioso pastel não é uma feira completa. Carne, queijo, camarão, pizza ou carne seca. É só escolher o de sua preferência. A Barraca do Pastel na Feira curte sua visita. Venha se alegrar. Juvenil, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite mais uma vez, estar aqui na nossa companhia mais uma vez. E eu tenho que explorar o teu conhecimento político, né? A tua bagagem, a tua experiência. Em função disso, eu quero começar querendo saber qual a sua opinião dos primeiros 100 dias do governo Lula, do novo governo Lula. O que você está achando desses primeiros 100 dias? Depois eu vou fazer um pequeno comentário depois da sua resposta, porque eu não quero de maneira nenhuma te influenciar, porque não que eu consiga te influenciar, mas fazer você mudar um pouquinho a sua opinião. O que você está achando dos primeiros 100 dias do governo Lula? Então, primeiro, trazer meu abraço a você. Lamentavelmente, te vejo numa cadeira de rodas, mas em compensação, com um otimismo enorme de que até o final do ano tudo vai voltar ao normal, né? E suas funções todas serão restabelecidas e está indo muito bem, né? E realmente são coisas que acontecem na vida da gente, né? Mas o importante é isso, estamos vivos e prontos para a próxima, né? E respondendo à sua pergunta, o que eu acho é o seguinte, né? São 2 situações antagônicas, né? O Bolsonaro vinha num tipo de governo, né, muito, digamos assim, próprio dele, né? Tem com autonomia, com todo um cenário favorável, né? Com maioria, enfim, ele tocou 4 anos de governo. Alguns gostaram, outros não gostaram,
veio uma nova eleição e o Lula, mais uma vez, ganhou e volta forte ao cenário político depois de tudo que aconteceu na vida do Lula e do PT. Né? O que eu acho é o seguinte, não se consegue fazer mudanças da noite para o dia. Né? Evidentemente, são situações muito diferentes do tipo de governo do Bolsonaro com o tipo do governo do Lula. Né? Então, tem muitas mudanças a serem implementadas. Naturalmente que isso não é da noite para o dia. Né? Num primeiro momento, eu acho que tem algumas coisas acertadas e algumas decisões equivocadas. Né? Mas acho que a gente precisa de um tempo, porque 100 dias, né, 3 meses e pouco, eu acho muito pouco para se dizer alguma coisa. Né? O que dá para perceber é isso. Tem algumas decisões erradas e outras decisões acertadas. Mas tem muito tempo para corrigir, tem muito tempo para mudar isso. Né? E depois, às vezes, também você faz uma pequena mudança aqui, mas é necessário fazer outra mudança aqui para ajustar isso. Né? Então, eu acho que tem muita coisa pela frente ainda. Né? Como sempre, a gente tem que torcer para dar certo, como muitas pessoas contra o Bolsonaro torceram para dar certo também, mas ele cumpriu o período dele. Né? E agora tem a volta do Lula, que volta muito mais experiente, né? Acho que muito mais com disposição de fazer o melhor possível pelo país, né? Porque muitos erros foram cometidos lá atrás também, né? Que acabou resultando num grande problema para ele, para o próprio PT, mas evidentemente que tem tempo ainda de recuperação. Né? Eu acho que ele agora precisa mostrar muita coisa que ele não mostrou no governo dele e também no governo da Dilma. Então, acho que é acreditar que vai dar certo. Né? Eu acho que essa viagem internacional agora foi muito boa para a política brasileira, né? Muito boa para ele. Né? Acho que realmente mostrou que ele é um presidente reconhecido no exterior, né? Com todas as honrarias que foram feitas lá para a presença dele, tanto na China quanto em Dubai. E acho que é isso. Temos que dar mais um tempo para ver o que vai acontecer de fato, para ver quais são as políticas que serão implementadas. Né? Muita coisa precisa mudar. Né? Nosso país está numa dificuldade muito grande, principalmente com a miséria de um bom percentual da nossa população. Não é? Tem a crise da Amazônia, tem uma série de coisas que realmente eu acho que não pode deixar como está. Muita coisa vai ter que mudar e com certeza muita coisa vai mudar. Mas a gente torce para que seja feita a mudança correta, né? Para que o nosso país possa pegar o rumo certo para que melhore a condição de vida do povo brasileiro, que é um povo bastante sofrido. Juvenil, com relação aos primeiros 100 dias, a minha primeira crítica é o fato de que Lula, Alckmin e o PT, e o partido em geral, não apresentaram um plano de governo, um programa de governo. Ninguém sabe exatamente o que eles queriam fazer na presidência. Tudo está sendo feito muito de improviso. Esse chamado arcabouço fiscal, que uma grande bobagem, foi pouco pensado, pouco estudado. Não fosse isso, essa fixação que o Lula tem no Bolsonaro é uma coisa que atrapalha esse início de governo dele. Note o seguinte, ele tentou desde o início, com decretos-leis, desmontar tudo que o Bolsonaro fez. Veja o caso, por exemplo, o exemplo do desarmamento. Se está certo ou está errado, o tempo vai nos mostrar conforme você disse. É muito cedo ainda para fazer uma avaliação e um julgamento. Mas, por exemplo, ele querer desmontar o marco do saneamento para que as empresas saneadoras estatais passem a ter
competitividade que não tem hoje porque não fazem investimento. Porque não tem dinheiro para fazer investimento. Então querem jogar muito dinheiro dentro das empresas estatais de saneamento. Enfim, ainda é um governo, a meu olhar, a meu modo de ver, ainda é um pouco titubeante demais nesse início. Eu vejo muita garganta, muito discurso, muito número que não sei de onde eles tiram esses números inventados, sabe? No início de governo, eu torço para dar certo, porque eu sou brasileiro. O brasileiro acredita, o brasileiro tem fé, o brasileiro tem esperança, eu torço para dar certo. Mas eu espero que novamente não enfiem os pés pelas mãos. Mudando um pouquinho de assunto, nos últimos 20 anos, 25 anos, toda a eleição ela foi polarizada. E muita gente torce por uma terceira via, ou deixa de votar porque não tem uma terceira via, ou se abstém, branco, nulo, abstenção, tal, porque não tem uma terceira via. Porque tudo sempre foi polarizado e as pessoas criticam a polarização. Eu penso que a polarização começou quando Lula lançou o Nós e Eles. Ali ele fez uma espécie de apartheid. Não na acepção do termo apartheid, mas ele quis separar os grupos e conseguiu. E com isso, ali iniciou uma polarização radical ou radicalizada, a tal ponto que eu não vejo, isso que eu quero te perguntar, se você vê uma luz no fim do túnel para que essa polarização não mais exista. O que você me diz a respeito disso? Cara, eu acho que é o tempo, né? Eu acho que a política no país está mudando. Acho que muita coisa nova vai acontecer. Acho que tivemos agora duas eleições completamente diferentes, né? Uma onde todos que estavam na carona do Bolsonaro se elegeram, né? Apareceram surpresas assim, enormes de pessoas que não tinham a menor chance de se eleger e se elegeram. Como tinha também algumas pessoas que a gente achava que era carta marcada e que não se elegeram. E aí depois veio agora a nova eleição, o governo Lula. Eu acho que o Bolsonaro teve muito desgaste durante que quis brigar muito, né? Acho que o político não pode sair brigando com todo mundo, né? E aconteceu, e aí deu de novo o PT, deu de novo o Lula, né? Mas eu acho que o país tende a caminhar para uma calmaria, né? Eu acho que lá em Brasília, você imagina a quantidade de conversas no pé do ouvido que tem acontecido em Brasília, né? Eu acho que o governo vai conseguir maioria, eu acho que o governo vai caminhar num futuro de paz, de acordo, porque na política tem que ter acordo o tempo todo, né? Então eu não vejo essa possibilidade maior de situações antagônicas provocarem brigas maiores e uma confusão maior na área da política, não. Eu sinto uma calmaria para os próximos 6 meses, né? Até o final do ano. Eu acho que a tendência é a poeira baixar e a gente conseguir tocar, porque está muito difícil a situação do país, né? Quanto mais brigar, pior, né? Quanto mais provocações, pior. Eu acho que é uma questão de tempo e vamos chegar lá. Eu preciso te pedir licença, eu preciso novamente pedir um breve intervalo comercial. É apenas 30 segundos, já voltamos. Fique conosco. Você já incorporou o bom gosto na tradição de comer um pastel acompanhado de caldo de cana à sua feira semanal? Concordo com você. Feira sem um delicioso pastel não é uma feira completa. Carne, queijo, camarão, pizza ou carne seca. É só escolher o de sua preferência. A Barraca do Pastel na Feira curte sua visita. Venha se alegrar. Juvenil, vou mudar um pouquinho agora
o nosso plano de conversa, eu quero vir aqui para o estado do Rio de Janeiro. Eu queria que você fizesse um balanço de como é que você está enxergando o governo Cláudio Castro, primeiramente. Logo em seguida, eu gostaria que você falasse do quanto o governador poderá inferir ou até mesmo intervir na eleição do ano que vem. O que você acha que vai ser a postura do governador com relação à eleição do ano que vem? Mas primeiro me faça um balanço de como é que você está vendo a governança desses primeiro momento do governo Cláudio Castro no Rio de Janeiro. Então, o governador assumiu como governador num momento delicado, né? Momento de crise no estado do Rio, momento de impeachment do governador, e eu acho que ele conseguiu tocar muito bem até o final do governo, né? E resolveu uma série de situações muito favoráveis ao estado, né? Não vale aqui citar, são muitas, né? E partiu para uma reeleição. E foi muito bem, né? Ele ganhou... Deixa eu te interromper, eu não gosto de fazer isso, mas eu preciso. O mais importante até hoje, em termos de movimentação do governador, foi a privatização da SEDAI. Sim. Fale um minuto a respeito da privatização da SEDAI, a tua opinião a respeito disso, depois continue com a sua avaliação do governo Cláudio Castro. Bom, aí eu vou dar a minha opinião pessoal. Certo, né? claro, lógico. Eu sempre acho que a iniciativa privada é muito mais competente do que o governo. Então, se disser que eu sou a favor da privatização da SEDAI, eu sou sim. Eu acho que isso pode melhorar muito a nível de investimento para o consumidor, né? Porque foi feito um contrato onde a empresa que ganhou a licitação, ela tem uma série de coisas a cumprir e com prazos, com datas, com valores e tudo mais. Então eu acho assim, de cara que é muito bom para O Rio de Janeiro. o consumidor, né? Para o povo, onde a SEDAI tinha a obrigação de prestar um bom serviço e não prestava um bom serviço, né? Nunca foi uma boa prestadora de serviço, e a nível de expansão, você fica dependendo de verba estadual. E aí é muito difícil, é muito complicado. Assim não. Tem uma meta a cumprir, essa meta certamente será cumprida, e isso fez com que o governo tivesse um caixa recheado, né? Foi muito dinheiro que entrou nessa licitação, nessa nova situação que a SEDAI vive hoje, né? E, na verdade, assim, eu acho que esse dinheiro que entrou fez com que o governador fizesse um excelente trabalho, né? Tanto é que ele ganhou a eleição em todos os municípios do estado do Rio, né? Ele deu de lavada, ele foi, assim, 70% dos votos. Não, né? E continua hoje com um índice de aceitabilidade muito alto. Muito alta, verdade. Tá nadando de braçada, como se diz popularmente, né? Não, Então, por isso que eu te perguntei, qual que seria a influência dele na eleição do ano que vem, por conta desses altos índices favoráveis a ele. sim, com certeza vai influenciar muito, porque ele está conseguindo atender os prefeitos, né, do interior, e cada atendimento que o governo do estado faz é uma possibilidade maior de levar uma obra, levar o nome do governador, né? Então eu acho que ele vai influenciar muito forte na próxima eleição. E as escolhas dele, do governador, as escolhas de nomes em cada município, até que ponto esses nomes passam a ser favoritos na próxima eleição? Olha, só pelo fato dele estar prestigiando algum candidato, isso não quer dizer que esse candidato vai ganhar a eleição, né? Evidentemente, é um apoio muito forte, é um apoio que todo mundo gostaria de ter, mas não é definitivo, né? Então, eu acho que influencia muito. Em muitas cidades ele vai, naturalmente, apoiar o candidato
e já tem chance de ganhar, em outras cidades não tem chance nenhuma e pode até ganhar. Porque você fazer uma eleição com a máquina na mão é uma coisa excelente para o candidato, né? Porque um dos problemas que o candidato tem é dinheiro para campanha, grupo, né? O candidato tem que ter um grupo, uma eleição majoritária que não tem jeito, né? E eu acho que isso vai acabar acontecendo na maioria das cidades do estado do Rio. Então eu vejo o governador sair vitorioso mais uma vez na próxima eleição. E o que você me diz desse balão de ensaio que ele lançou, o nome do Hugo Leal como candidato dele a Petrópolis na eleição do ano que vem? E eu já digo de antemão a senhora e o senhor, não acredito que esse balão levante voo, mas quero sua opinião. Bom, a minha opinião é que, pelo que me consta também, o deputado Hugo não gostaria de ser candidato. Por outro lado, ele precisa ser candidato porque a votação dele vem caindo muito nas últimas eleições. O Hugo teve 24 mil votos, caiu para 18 mil votos e agora caiu para 14 mil votos. Então vem caindo muito. Ele precisa colocar o nome dele para que na próxima eleição ele venha mais forte na eleição de deputado federal, naturalmente, né? Hoje ele é deputado federal e é secretário no estado. Então eu vejo que há uma possibilidade dele sair candidato por esse lado onde ele precisa colocar o nome. Mas, em compensação, ele hoje é deputado e é secretário. Então ele está mais do que calçado, né, na política. E ele não precisa ser candidato em Petrópolis, concorrer a uma eleição que pode dar certo, como pode também não dar certo, né? Bernardo Rossi, o que você me diz com relação ao possível posicionamento dele para a eleição do ano que vem? Bernardo Rossi. Eu acho o seguinte, o Bernardo... o governador, na verdade, gostaria que o Bernardo fosse o candidato. Mas o Bernardo pode não ser o candidato porque tem questões familiares, tem uma série de coisas. A princípio, o que eu entendo do Bernardo é que ele não quer o executivo. E ele gosta de ser deputado, ele quer tocar uma carreira de deputado, né? E para isso tem condições reais de acontecer. Disputar uma eleição majoritária é uma coisa muito complicada, né? Para o telespectador que está nos assistindo aí, não sabe como a coisa acontece de fato, né? É bem complicado. Você tem que ter muita disponibilidade, você tem que gastar um dinheiro, você tem que fazer muitas composições, não é uma coisa fácil, né? E ele está muito bem, né? Ele hoje é secretário de governo e do governador, Cláudio Castro, que é um governador que está muito bem, então, naturalmente que para a carreira política dele, futuro deputado, eu acho que é o cenário ideal. Não vejo o Bernardo candidato a prefeito na nossa cidade. O nome que está na boca do povo, hoje, claro que estamos a 15 meses das eleições, 15, talvez até um pouco mais. Vamos ver aqui, ó. Maio, junho, julho, agosto, setembro, 5 com 12, 17 meses das eleições. O nome hoje na boca do povo aqui em Petrópolis é o do ex-presidente da Câmara e ex-prefeito interino, Ingo Rames. Eu acho que ainda falta ao Ingo uma estrutura maior para enfrentar Rubens Bom Tempo, possível candidato à reeleição, no próximo pleito. Mas o Ingo é um bom nome, não resta a menor dúvida. Qual é a sua opinião a respeito disso? Então, eu vejo o Ingo como um bom nome. Ele não teve uma grande participação como vereador, mas ele teve um momento onde ele foi interino, né? E ali, eu acho que ele soube levar, ele dividiu mais ou menos, né, o comando da cidade pelos vereadores, ele agradou a Câmara Municipal e ele
não teve maiores problemas durante o período que ele foi interino. Eu acho que ele se colocou ali como um futuro candidato a prefeito da cidade. Mas falta muita coisa, né? Falta o apoio do governador, que me parece que não virá, porque a princípio ele se coloca como candidato com possibilidade de apoio do governador. Eu acho que não vai acontecer. Depois, ele não tem grupo, não tem um grande grupo, né? Precisa ter, né? Também vem a questão financeira, também não vejo ele com essa bala toda na agulha para... Então, é uma eleição muito difícil, porque querendo ou não, nós vamos ter um candidato muito forte na eleição. Se for realmente candidato, me parece que sim, que é o Rubens Bom Tempo. Não tenha dúvida que o Rubens está no segundo turno da eleição. A gente não pode deixar de comentar dois nomes outsiders que têm uma certa relevância e terão uma certa relevância no ano que vem. Um é o caso do Vinícius Fará, que hoje é secretário de Desenvolvimento Econômico do governo Cláudio Castro, e o outro é o urologista Rafael Gabrich, que vem muito bem, digamos assim, sustentado, né, por parte do partido PL. Né? Eu queria que você comentasse o nome desses dois outsiders aí e como é que você enxerga as chances deles dois. Então, o Vinícius Fará é um nome muito forte, foi prefeito em Três Rios e fez uma boa administração, tem um nome, tem bagagem, tem estrutura para a campanha. Agora, é um forasteiro na cidade, é um candidato de fora. E a nossa cidade é muito conservadora nesse aspecto, né? Então, eu vejo muita dificuldade para o Vinícius Fará. Me consta que ele tem vontade, mas com certeza não será, porque ele teria também vontade de ter o apoio do governador. Ele é, hoje, do governo do estado, secretário, mas esse apoio, a princípio, pelo que eu entendo e estou vendo aí, esse apoio não virá. Mas, sem dúvida alguma, é um nome forte também. E, com relação ao médico Gabrich, é muito pouco conhecido, né? Tem um partido hoje que, se quiser, pode fazer muito por ele, né? Partido que nesse momento está muito forte, aqui no estado e no país, que é o PL, mas eu vejo muita dificuldade para ele colocar o nome dele assim, da noite para o dia, né? Já que não é um nome que vem militando na política muitos e muitos anos, com o nome colocado, né? Ele teria muita dificuldade. Não, sinceramente, na minha opinião, eu acho que ele teria que ser, vamos dizer assim, muito prestigiado por um nome muito forte para poder levantar a popularidade dele, né? Porque quem vota mesmo é o pessoal que mora em comunidade, né? Então ele não é conhecido nessa área aí. Tem uma boa reputação, né, como médico, é uma pessoa bacana, uma pessoa que até merecia, né, ser prefeito da nossa cidade, mas eu vejo muita dificuldade, não vejo facilidade não. Juvenil, novamente eu vou pedir um breve intervalo comercial. É apenas 30 segundos. Fique conosco, já voltamos. Você já incorporou o bom gosto na tradição de comer um pastel acompanhado de caldo de cana à sua feira semanal? Concordo com você. Feira sem um delicioso pastel não é uma feira completa. Carne, queijo, camarão, pizza ou carne seca. É só escolher o de sua preferência. A Barraca do Pastel na Feira curte sua visita. Venha se alegrar. Juvenil, continuando nessa análise de nomes de pré-candidatos, você
entende que poderia haver uma surpresa dentre essas pessoas que estão lançando seu nome mais por vaidade do que por chances reais, que é o caso, por exemplo, do Otávio, o vereador Otávio, e do vereador do blog, o Eduardo do blog. Como é que se enxerga esses dois nomes que estão se lançando sem que a gente não enxergue consistência nesse lançamento de nomes? Bom, eu vejo o seguinte, no caso do Otávio, eu não vejo o Otávio candidato a prefeito. Eu acho que ele é candidato à reeleição e vai ter que trabalhar muito para se reeleger a vereador. E no caso do Eduardo do blog, eu vejo uma candidatura em crescimento. Ele tem um blog que é poderoso, ele teve uma excelente votação agora para deputado. Eu acho que ele está num viés de crescimento, né? Evidentemente, para ser candidato a prefeito, depende, como eu falei antes aqui, de outras coisas. Da estrutura que ele não tem, do dinheiro que ele não tem, do grupo que ele não tem. O apoio poderá vir. O apoio eu não vou discutir, porque o apoio do governador não está definido ainda para onde vai, para quem vai, né? Mas eu acho que o apoio do governador aqui em Petrópolis é muito importante. E o governo fez muita coisa aqui, está com muitas obras, vai fazer mais obras na cidade, então eu vejo por esse lado. Mas, resumindo aqui para você, eu vejo o blog com alguma chance e vejo o Otávio candidato a vereador. Alguma surpresa numa possível pré-candidatura do Yuri e alguma chance do Yuri vir novamente a crescer um pouco mais? Porque o Yuri agora, nesse momento, pelo fato dele ser deputado estadual, ele não tem nada a perder vindo novamente candidato a prefeito. Nas anteriores, eu cansei de dizer para ele, Yuri, vem candidato a vereador, tem uma eleição de vereador certa. E ele insistia em vir prefeito, dizendo, não, eu tenho um compromisso com o partido. Uma grande bobagem. Até que um dia ele me escutou, a gente teve uma conversa lá no Valparaíso, dentro daquele Valmarché, tomando um café, eu, Yuri e o falecido Lauro Barreto. E a gente conseguiu fazer a cabeça do Yuri para ele vir candidato a vereador, e olha o resultado, foi o vereador mais votado na cidade. Agora é deputado estadual, mas a pretensão e a vontade dele de ser prefeito não passou. Como é que você enxerga uma possível pré-candidatura do Yuri a prefeito o ano que vem? Ou é só para manter o nome na pedra? Não, eu só vejo uma possibilidade. Se o Rubens Bom Tempo não for candidato, ele pode sair candidato a prefeito. Se o Rubens for candidato, ele não será candidato a prefeito, porque o Rubens apoiou ele agora, porque foi feito um acordo para isso, né? Mesmo que o partido insista, com certeza ele não será candidato. E acho que também não deveria ser, né? Ele precisa primeiro, é muito jovem ainda, fez uma pequena carreira de vereador e agora precisa fazer uma carreira de deputado também. Vai ganhar mais experiência, mais bagagem, né? E acho que não é hora. Mas caso o Rubens não venha candidato, ele poderá ser candidato, sim. Eu acho curioso quando você diz assim, caso o Rubens venha a ser candidato. E eu sou obrigado a me lembrar de alguns anos atrás, dentro da sua casa, você me afirmava que Rubens não viria candidato. E eu sempre te falei, Rubens é candidato. Rubens é candidato. Você disse, não é. Faltando poucos dias para a decisão, vem, não vem, ele acabou acertando, aceitando e veio a vir candidato. E ganhou a eleição. Bom, Rubens é sempre uma incógnita até o momento final. Eu posso afirmar à senhora, ao senhor, que ele novamente virá candidato à reeleição. Rubens tem uma coisa que você sabe até conhece melhor do que eu. A vontade dele de se enfiar novamente numa campanha. Ele gosta mesmo de campanha política. Gosta. A vitória para ele é consequência. Sabe? No fundo, ele gosta da campanha. Não gosta nem tanto do mandato. Tanto é que
Agora, quarto mandato, não está fazendo um mandato brilhante, não. Não está. Está deixando muito a desejar em vários aspectos. Mas, sabe, está lá, é pré-candidato. Você acha que caso ele venha a ser candidato, eu digo ele é candidato. E eu não enxergo hoje, e eu queria que você me corrigisse se eu estiver errado, eu não enxergo hoje um adversário para Rubens Bom Tempo, no presente momento. Se a eleição fosse amanhã, era Rubens de Barbada. Você enxerga a possibilidade de vir a acontecer um nome que possa enfrentar Rubens no ano que vem? Sim, 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 porque realmente você tem razão. Se a eleição fosse hoje, na minha opinião, ele seria prefeito de novamente. Mas tem um aspecto aí que é importante de você colocar a público e que, naturalmente, na campanha isso vai ser usado, é a rejeição dele. A rejeição dele é alta, né? E a rejeição alta pode derrotá-lo, sim, numa eleição. Nós não falamos aqui do Leandro Azevedo. Leandro vinha... É bem verdade. Leandro vinha bem, foi candidato a prefeito, teve 23 mil votos e ficou como a terceira via, né? Por pouco ele não vai para o segundo turno, né? Mas aí eu acho que o tempo vai passando, as coisas vão mudando e ele perdeu muito. Tanto que na última eleição ele caiu para 17 mil votos, né? Porque ele teve 23 mil votos na eleição para prefeito. Para prefeito. Eu volto exatamente aonde eu comecei a nossa conversa sobre o Rubens Bom Tempo. Porque ele pegou a rejeição do Rubens e pegou a rejeição do Bernardo. Os dois com rejeição alta. Então, ele virou a terceira via ali, automaticamente. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu cansei de falar isso para ele, né? Mas não deu para chegar. Se ele vai para o segundo turno, podia até complicar a eleição do Rubens Bom Tempo. Sim. Porque ele não tem rejeição e o Rubens já tinha rejeição naquele momento. Inclusive, tinha uma pesquisa a respeito disso, de que ele ganharia no segundo turno, caso tivesse ido para o segundo turno. Possivelmente, possivelmente. Mas aí, esse segundo turno, a gente nunca sabe. É uma outra eleição. Porque tem as alianças, é uma outra eleição. Muita coisa muda, é uma outra eleição, né? Mas Sim. Não tenho dúvida que se ele fosse para o segundo turno, seria um candidato competitivo no segundo turno, né? Agora, voltando a analisar a questão do Rubens Bom Tempo, eu acho que, assim, quando eu falo se ele vai querer ou não ser candidato, porque eu vi muito sofrimento dele com relação à enchente. Ele queria fazer muito mais do que conseguiu fazer. Ele conseguiu fazer muita coisa. O povo não está ainda a par de tudo que foi feito, tudo que aconteceu, porque eu, né, tenho uma teoria de que ainda bem que era ele o prefeito naquele momento da enchente. Por quê? Porque já passamos por outras enchentes, outras catástrofes na cidade, e ele tem muita experiência nisso, tem muito jogo de cintura. Se foi ruim, se foi bom a atuação dele, isso eu não quero julgar, né? Mas tinha à frente do comando ali um homem experiente, um prefeito experiente, né? E eu tenho certeza que até a próxima eleição ele ainda vai construir muito na cidade. A cidade hoje está com caixa bem disponível para isso, né? Tem muitas obras planejadas, muitas obras já foram feitas, tem 150 e tantas obras já feitas, né? O governo do estado veio, colaborou muito, o governador fez muita coisa, as obras mais caras, né? O túnel extravasor lá, e uma série de outras obras que ainda virão aí através do governo do estado. Então eu acho que o Rubinho chega lá na frente um candidato muito forte, muito competitivo. Por causa desse sofrimento todo que ele teve, eu sei porque eu estava próximo dele lá e via no semblante dele toda uma preocupação com a cidade, com as pessoas que ficaram desabrigadas, né? Como resolver e dar respaldo para essas pessoas todas. É uma missão assim, muito complicada, não é uma coisa fácil não, difícil, né? Então eu não sei
se ele vai querer correr esse risco de novo, ser candidato. A verdade é que muita gente acha que ele não sairia candidato por estratégia nossa, né? E não foi estratégia nossa, não. Ele não queria mesmo. Ele não seria candidato na última eleição. Mas a coisa foi afunilando de tal forma que só restou ele decidir ser candidato. Me lembro bem disso. E aí foi através da minha pessoa, né, que a gente conseguiu fazer com que ele saísse candidato e ganhou uma eleição. Mais uma vez, uma eleição difícil. Tinha perdido em 2016, né, e ganhou 2020. Então eu vejo assim, um candidato muito forte para a próxima eleição. Certamente já estará no segundo turno e não sei qual é a estratégia da próxima campanha. Se você me perguntar o que tem que fazer para derrotá-lo na próxima campanha, eu não sei, porque não tem ainda um cenário definido, né? O cenário está bastante totalmente aberto. Totalmente aberto. Tudo é possível, né? Nesse momento verdade. tudo é possível. Nesse momento é. E não dá para saber, mas assim, de imediato, o que pode acontecer é ficar, porque ele está no 4º mandato, né? Isso incomoda muita gente, né? sem dúvida alguma. Mas a gente fugiu um pouquinho do assunto. Nós estamos falando do professor Leandro Azevedo e eu tenho um comentário a fazer a respeito disso. O Leandro veio candidato a prefeito, perdeu um segundo turno por 204 votos, fez 23.400 votos, uma coisa fantástica, chegou em 3º lugar, né, perdendo por 204 votos, como eu já disse, para o Bernardo, e aparecia um nome em ascensão. Mas, na eleição seguinte, não teve muito sucesso, e ele não deu continuidade à campanha. Porque a campanha começa no dia seguinte após a eleição. Ele meio que se acomodou. O discurso permaneceu o mesmo. A defesa do que ele pretendia, em termos políticos, a mesma defesa, os mesmos argumentos. E está 2 eleições fora do poder. Vai para uma 3ª agora. Eu, se fosse Leandro Azevedo, viria candidato a vereador, que eu teria uma eleição certíssima para vereador, recomeçaria tudo de novo e não tentaria vir candidato a prefeito. Qual é a sua opinião a respeito disso? Bom, eu acho que você tem razão. Ele teria uma eleição fácil para vereador. Uma eleição de prefeito, eu não vejo essa facilidade. Mas aí é aquele negócio, né, Bernardo? Vai depender muito das composições. Quem vai ser o vice do Rubens, se o Rubens for candidato? Se o Rubens não for candidato, quem será o candidato do Rubens? Né? Como é que é essa composição? O Ingo é candidato, quem vai ser o vice do Ingo? Então, quer dizer, como a gente falou aqui antes, né? O cenário não está definido. Tem muita água para passar embaixo dessa ponte ainda, né? E enquanto o Ingo não tiver definido seu vice, não saberemos as reais chances dele. Sim. Essa é a grande verdade. Não, também acho. Eu acho que ele precisa de um vice. Eu acho que o Rubens não precisa ter um vice com voto. Não. O Rubens precisa ter um vice que não atrapalhe. Isso. Né? E já o Ingo, o próprio blog, o próprio Leandro Azevedo, né? Eu acho que se houver uma composição entre eles e todos ficarem contra o Rubens, eu vejo uma possibilidade de ganhar na eleição do Rubens, por causa da rejeição do Rubens. Com relação à enchente aqui, essa rejeição subiu mais ainda, né? Sim. Porque na campanha ele já tinha uma rejeição alta. Sim. Agora a rejeição cresceu muito mais. Então, ele é um candidato imbatível? Não é. É possível derrotá-lo, sim. Mas depende de que composição vai sair desse bolo todo, né? Desse rolo todo aí. Como é que vai ficar cada um no seu cenário. Eu não posso deixar de falar num assunto que é essa denúncia que o prefeito e o ex-presidente da Condep, hoje vereador, Léo, fizeram ao Ministério Público com respeito a uma possível, se é verdade ou não sei afirmar para a senhora e para o senhor,
a possível extorsão do Dudu ao prefeito e ao Léo. Que você me comenta com relação a isso? Então, esse é um assunto que eu resolvi não me envolver, né? Eu estava ainda no governo quando isso aconteceu e quero estar fora desse assunto. A gente muda de né? assunto. Passar de passar. Não, mas, veja bem, o que eu acho? Eu acho que se foi feito uma denúncia no Ministério Público, acho que levaram provas dessa denúncia. Você não vai fazer simplesmente uma denúncia sem ter o mínimo de prova possível, né? Então, eu acho, mas eu não quero opinar porque eu não conheço o processo. Eu acho tudo muito confuso, né? Mas eu não conheço o processo. E, naturalmente, o que vai acontecer, quem está certo, quem está errado aí, isso realmente eu não sei, não quero opinar porque eu não conheço os bastidores desse assunto, né? Mas é um assunto muito delicado, né? Porque a política em Petrópolis não é comum esse tipo de situação, né? Imagino que isso aí seja um problema para todo mundo, inclusive para a Câmara dos Vereadores, né? Vamos falar de Câmara dos Vereadores? Curiosamente, o seguinte. Nós estamos vendo hoje um momento na Câmara dos Vereadores que eu não me lembro de ter presenciado anteriormente esse tipo de coisa. Vereador ofendendo vereador, inclusive com palavras de baixo calão. Vereador discutindo com o vereador de uma forma pouco respeitosa, havendo pouco respeito entre os pares. Eu sempre digo, o vereador não precisa ser amigo de ninguém, ele não precisa ser amigo de outro vereador, mas tem que ter respeito. Sim. É fundamental isso. E a gente está vendo um clima hoje na Casa Amarela que eu confesso, rapaz, eu não me lembro de ter visto isso antes. Não me lembro. Já pode ter acontecido, minha memória também é fraca, já pode ter acontecido no passado. Mas eu não... A que se atribui esse momento tão atribulado? Então, só para recordar aqui, nós já tivemos um processo igual a esse na época do governo Fadel. Uma Câmara bem complicada também, muita briga entre eles. Enfim, tentaram caçar o Fadel também várias vezes, e isso gerava uma discussão grande, muito... Bom, o que eu acho é o seguinte, né? O que eu tenho visto. É melhor eu falar o que eu tenho visto, o que eu tenho sentido, né? Na minha opinião, você tem toda a razão. Eu acho que tem que haver um respeito entre as partes, né? Tem pessoas lá dentro de respeito. A maioria ali dos vereadores são pessoas que merecem todo o respeito e... Claro, lógico que laranja podre tem em todos os lugares. Lógico. Né? Mas eu acho que a maioria ali são pessoas de respeito, né? Agora, eu tenho sentido o presidente muito preocupado com isso, o Júnior Coruja, e tentando apaziguar os ânimos, né? Porque essa própria situação que foi levada ao Ministério Público, essa própria denúncia, né, acabou gerando também ali uma discussão entre as partes e tal. E eu acho que faz parte, né? Evidentemente que não é o fórum próprio para esse tipo de discussão acalorada, com xingamentos e etc. Mas eu acho que ali é a casa onde as discussões com relação... Não questões pessoais, né? Mas a questão da cidade precisa ser colocada e ser discutida. Evidente que tem um que discorda, outro concorda, outro tem um interesse aqui, outro tem... Enfim, faz parte, é do jogo, né? Mas você tem toda a razão. Eu acho que tem que haver, primeiro de tudo, haver respeito entre as pessoas. Até porque o papel precípio da Câmara e dos vereadores não vem sendo cumprido a contento. Vou dar só um exemplo, antes de pedir o nosso intervalo aqui. O julgamento das contas de Rubens Bontempo, Bernardo Rossi e Ingo Rames está engavetado, não tem data para acontecer. Olha, isso é papel da Câmara, né? Dentre outros papéis que não vêm sendo cumpridos, como fiscalizar a contento as despesas, os gastos que o prefeito vem fazendo nessa cidade. A gente teve essas duas tragédias aí do ano passado com as chuvas,
E pouco se sabe a respeito de onde foi empregado todo o dinheiro que chegou nessa cidade. Mas isso é um assunto para um programa inteiro. Eu vou pedir novamente um breve intervalo comercial. É 30 segundos. Fiquem conosco, já voltamos. Você já incorporou o bom gosto na tradição de comer um pastel acompanhado de caldo de cana à sua feira semanal? Concordo com você. Feira sem um delicioso pastel não é uma feira completa. Carne, queijo, camarão, pizza ou carne seca. É só escolher o de sua preferência. A Barraca do Pastel na Feira curte sua visita. Venha se alegrar. Juvenil, lamento, mas televisão é tempo, conforme eu sempre digo. Estamos chegando ao final do nosso programa. Espero que a senhora e o senhor tenham gostado do programa e vou abrir agora um espaço para suas despedidas. Fique à vontade. Ok, muito obrigado. Para mim foi uma honra enorme vir aqui no seu programa e a gente tem a oportunidade de explanar aqui sobre as questões políticas, né, que está dentro de cada um de nós, não tem jeito, né? E a gente depende disso, né? O povo depende disso, né? O nosso futuro está na mão dos políticos no país, no estado e no município. E, naturalmente, que essa oportunidade de falar aqui no seu programa é uma coisa muito importante para mim. E quero desejar para você uma excelente recuperação pelo acidente que você sofreu, né? Estou gostando da garra de estar aqui já quase pronto para a próxima, né? E gravando o programa, né? Participando do programa, porque não é qualquer um que faria isso não. Numa cadeira de rodas, você se colocar para o público, né? O público vem te acompanhando já há muito tempo, e eu acho que isso é uma decisão bacana da sua parte e que mostra muita garra, muita coragem, muita força, né? Eu espero que essa força te leve a uma recuperação o mais rápido possível. Muito obrigado. Olha, chegamos praticamente ao final do nosso programa. Espero realmente que a senhora e o senhor tenham gostado do nosso programa de hoje. Se não foi melhor, é o que foi possível devido às minhas condições de saúde. Mas vamos melhorar, vamos estar juntos ainda. Já tinha 17 anos de programa, se Deus quiser, por mais 17. Muito obrigado por tudo, uma boa semana a todos, fiquem com Deus e lembre-se, até aqui nos ajudou o Senhor. TVC, a TV do Correio da Manhã.